Bom dia, professores e professoras da Diretoria Leste 2. Sejam bem-vindos a mais uma formação em APPC. Hoje estaremos aqui eu, Cíntia, PEC de História, o professor Rogério, de Filosofia e Sociologia, e a professora Jusleide, PEC de Geografia. Bom, esse tema, por conta da Semana da Independência, nós resolvemos trazer, então, esse tema e uma proposta de atividade, ou propostas de atividades, para vocês estarem trabalhando com os estudantes durante esse período. Então, nossa PPC é em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Então, os nossos objetivos, Então, instrumentalizar os professores para ressignificar os processos que culminaram o evento da independência do Brasil. Ou seja, desmistificar o herói Dom Pedro, Apresentar algumas propostas de atividades a serem desenvolvidas na Semana do Bicentenário da Independência. Então, são sugestões. Vocês podem utilizar estas atividades, podem adaptar de acordo com a realidade da escola de vocês e de acordo com as turmas, Porque essas atividades, a ideia é que vocês possam utilizá-las desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio. E incentivar os professores a diversificar a abordagem do tema com diferentes linguagens. Então, a gente vai estar aqui propondo atividades de leitura de imagens e leitura e interpretação de textos e gráficos. E a pertinência do tema, além da semana em que comemoraremos o bicentenário da independência, a pertinência do tema também é para que, como a PEC Cíntia disse, desconstruir um pouco os mitos que envolvem a pessoa de Dom Pedro I, os acontecimentos da independência e todos os processos que antecederam e sucederam o fato. Então, as habilidades, nós selecionamos 2 habilidades, são bem específicas, no caso de história. Esse tema, esse objeto de conhecimento, ele é tratado lá no 8º ano, Então, analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar as formas de governo neles adotadas. Então, qual é a ideia? Trazer a questão da independência do Brasil, comparando, com os países latino-americanos. Então, a gente compreende, que no caso da independência do Brasil, enquanto a independência na América Espanhola estava acontecendo e os países estavam migrando para um regime republicano, aqui no Brasil continuou-se com a monarquia. E por isso, não é, Cíntia, que nós falamos que a nossa saída foi extremamente conservadora, porque, além de monárquica, ela defendeu a permanência da escravidão, diferentemente dos países da América Latina que instauraram repúblicas e aboliram a escravatura. Exatamente. No caso do ensino médio, nós selecionamos a habilidade elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas, expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros. Então, as propostas de atividade já trazem, uma leitura de imagem, traz uma leitura de chart, traz uma leitura, interpretação de textos e gráficos também. A nossa primeira proposta de atividade consiste em vocês, professores, exporem o quadro do Pedro Américo e pedirem que seus estudantes apenas observem os personagens, o cenário e os movimentos feitos por ele. E nós propomos para isso 7 questões que podem ajudá-los na observação e também sugerimos a vocês, se vocês considerarem oportuno, que vocês peçam aos alunos para responder estas questões em seus cadernos. E o objetivo da atividade é estimular os alunos a ler imagens,
torná-los proficientes na leitura dessa linguagem, no manuseio dessa linguagem. Exatamente. Então, aí, juntamente com os estudantes, né, fazendo essas questões, sem respondê-las, obviamente, né, deixá-los exporem o que eles estão vendo, o que eles estão enxergando, né, para depois fazer uma leitura um pouco mais aprofundada dessa imagem. E no segundo momento, a gente sugere uma análise um pouquinho mais conceitual, tanto que nós perguntamos qual é a intenção do autor ao pintar a tela. E a gente também pergunta por que ele usa essa paleta de cores. Por que, por exemplo, o céu ele tem essa coloração, esse azul intenso? O que esse azul intenso quer dizer? Será que apenas quer dizer que a independência foi proclamada apenas durante as primeiras horas do dia, ou durante o dia, ou então ele quer também trazer a noção de que o céu está aberto, está um bom dia, novos dias chegarão. Aliás, nós sugerimos que vocês incentivem os seus estudantes a entender o porquê de cada coisa colocada na tela e ajudá-los a entender que nada é aleatório. Tudo foi cuidadosamente pensado. Exato. E, além disso, essa atividade, ela pressupõe aí o levantamento de hipóteses. Então, nesse momento, novamente, o professor não deve dar as respostas. Desde que os estudantes elaborem as suas hipóteses a respeito desses questionamentos, porque depois nós vamos retomar essa atividade. Mas o professor não deve dar respostas, mas, ao mesmo tempo, é legal o professor problematizar as contribuições que os estudantes apresentarem, no sentido de aprofundar as contribuições, aprofundar as falas que eles apresentarem, para que eles possam pensar sobre cada coisa que eles dizem e eles mesmos teriam a oportunidade de reelaborar suas hipóteses. Aí, nesse momento, a gente traz o trecho de um texto da Lilia Schwartz, que nós enviaremos também junto com o material para vocês. E nós sublinhamos alguns trechos. O professor, obviamente, tem a liberdade aí de estar trabalhando outras questões que julgar aí relevantes, né? Mas selecionamos aqui a questão das cartas vindas de Lisboa, né? E depois, sobre a presidência de Bonifácio, o Conselho de Ministros se reuniu no Rio de Janeiro e a conclusão era que chegara a hora. E o curioso disso, como a PEC Cíntia falou, sob a presidência de Bonifácio, o Conselho de Ministros reunira-se no Rio de Janeiro e a conclusão era que chegara a hora. Ou seja, esse trecho trazido pela Lilia Schwartz nos mostra que a independência não foi resultado de um ato voluntarioso, de um herói romântico tomado de forte emoção e que fez um anúncio talvez impensado. Não. A independência foi resultado de um processo institucional, dentro das regras do jogo, e Dom Pedro ele atendeu a determinados setores que o pressionavam para isso. Sendo assim, a primeira coisa que então nós desconstruímos, ou melhor, a primeira coisa que é desconstruída, então, é de Dom Pedro, um herói romântico. Dom Pedro não era um herói romântico que agia sob fortes emoções. Dom Pedro, ele agia institucionalmente. Outra coisa que nós gostaríamos de desmistificar, você gostaria de comentar, Cíntia, sobre o acontecimento? É a questão desse trecho. O motivo veio fácil, em 28 de agosto, cartas vindas de Lisboa ordenavam a volta imediata do príncipe. Então, precisa contextualizar essa questão, né? Que, na verdade, a independência do Brasil ela vai começar lá em 1820 com a Revolução do Porto, né? Então, depois que, após
a invasão napoleônica, né? Antes da invasão, a corte vem para o Brasil em 1808, né? Dom João abre os portos às nações amigas, né? Especificamente a Inglaterra, e começa a investir aqui no Brasil, né? Então, se interioriza a metrópole, né? Então, o centro do reino português passa a ser o Brasil. O Brasil passa de colônia a reino, né? Então, coloca Portugal, né, que estava lá sofrendo com as invasões napoleônicas, numa situação marginal, né? Após a expulsão dos franceses de Portugal, Portugal vai, né, a elite vai tentar reerguer o país. E nesse momento, o que eles entendem? Que precisava se levar a corte de volta a Portugal. Exato. E nesse processo de reerguimento do país, nesse processo de reconstrução do país, eles querem retomar o pacto colonial, que foi extinto com a vinda de Dom João VI para cá. É verdade, como a Cíntia lembrou muito bem, em 1808, quando Dom João VI chegou ao Brasil, ele abriu os portos às nações amigas. Na verdade, a nação amiga, a Inglaterra. Todos os produtos ingleses eram taxados em apenas 10% ao entrarem no Brasil. Todos os outros países pagavam um percentual maior, inclusive Portugal. Sendo assim, Dom João VI ele decreta o Pacto Colonial. Só lembrando, o Pacto Colonial era a exclusividade que Portugal tinha no comércio com o Brasil. O Brasil não podia comercializar com nenhum outro país. E com isso, os comerciantes portugueses faturavam muito, porque eles importavam da Inglaterra todos os bens de consumo que os brasileiros consumiam, ou melhor, todos os bens de consumo que eram consumidos no Brasil, e eles, como tinham o monopólio do comércio, eles colocavam o preço que queriam. Então, eles ganhavam muito com isso. E por isso, então, que eles consideram que uma das condições para a restauração, para a recuperação de Portugal, da economia portuguesa, era a recuperação do Pacto Colonial. Por isso que eles exigiam o retorno de Dom João VI a Portugal. Bom, então, após a leitura do texto, a gente deixa aqui uma reflexão, né, uma questão para reflexão e até para vocês debaterem com os estudantes de vocês, né? Como é possível então, entender a participação de Dom Pedro no processo de independência? Né? Ele foi lá e resolveu tudo sozinho ou já fazia parte de um processo? Exato, e eu gostei do que a Cintia falou, um processo, porque foi um processo, não foi algo pontual, episódico e ponto. Não, foi um processo. Tanto é assim que Dom Pedro, quando veio para São Paulo para acalmar os ânimos que estavam um pouco exaltados aqui, ele nomeou Leopoldina como a regente, e Leopoldina, reunida com José Bonifácio, distribuiu cartas ao corpo diplomático instalado no país, anunciando a ruptura com Portugal. Isso nos últimos dias de agosto. Então, antes do famoso 7 de setembro, a independência já havia sido decidida e comunicada a toda a comunidade internacional instalada no país. Ou melhor, instalada em nossas terras. Então, a independência foi um processo como a Cíntia falou, começou lá em 1820, com a revolta do Porto, e depois tiveram outros desdobramentos com o retorno de Dom João VI para Portugal, com a tentativa do restabelecimento do Pacto Colonial, a resistência dos brasileiros de voltar à condição de colônia e, principalmente, o retorno do Pacto Colonial. Então, é interessante compreendermos a independência como um processo e não como algo episódico. Bom, professores, e aí, nesse momento, depois de toda essa discussão, depois de ter feito uma leitura
mais pontual da imagem, depois de ter os estudantes já terem aí um embasamento mais teórico, historiográfico a respeito da independência, né, eu acho que é interessante, né, achamos aqui que é interessante que se traga novamente essa imagem e faça novamente a leitura com eles, né? Será que eles vão responder de uma outra forma? Eles levantaram algumas hipóteses e agora eles vão testar essas hipóteses, vão ver se as hipóteses, né, estão certas ou não. Sim, e agora eles estão mais repertoriados. Exatamente. Então, provavelmente, as respostas que eles trarão para as questões serão totalmente outras, uma vez que, você, professor, já o ajudou, ou melhor, que você já o estimulou à reflexão do processo, você contribuiu já com algumas informações, ele leu o texto que mostra um pouco de como aconteceu o processo, e eu penso que já nesse segundo momento é o momento de ele verificar as hipóteses que ele levantou anteriormente, testá-las e verificar se elas correspondem ou não à realidade. Ou as interpretações historiográficas a respeito. Ou, né? Melhor dizendo. E aí nós chegamos na sistematização. Sugerimos que vocês façam aí uma parceria com o professor de arte e língua portuguesa para desenvolver algumas atividades. Então, de repente, esses estudantes podem elaborar uma tirinha sobre o episódio da independência, ou mesmo criar uma história em quadrinhos, realizar uma releitura da obra de Pedro Américo, né, como realmente ocorreu, como a historiografia nos mostra, a elaboração de uma maquete, né, e de repente, como nós conversamos anteriormente, de repente doar essa maquete para um segmento dos anos iniciais, para que o professor possa também, né, trabalhar com o tema, com os pequenininhos, né? A elaboração de uma poesia, uma música, um podcast, encenações teatrais e até mesmo um slam. E aí nós sugerimos, né, a gente pede, por gentileza, que vocês enviem as evidências das atividades ao núcleo pedagógico, porque a gente está ansioso para ver o que vai sair, porque a gente sabe que os nossos estudantes têm muita criatividade, né, e a gente precisa incentivar isso. E, por gentileza, ao enviar para o núcleo, atente-se ao e-mail do slide e coloque-o aos cuidados da PEC Tiago Filho. Bom, então agora nós vamos passar a palavra para a PEC Jusleide, de Geografia. Bom dia a todos. Eu sou a PEC Jusleide. Nós vamos falar aí dar continuidade, né, à TPC. E eu trago aqui em Geografia a transição demográfica, né, nesse processo de independência. E também nesse material nós estamos tratando as ODS 10 e ODS 11, que trata também dessa transição demográfica e como ela deve ser trabalhada dentro da Agenda 2030. O processo de transição demográfica, de 1800 até os dias atuais, ele foi muito difícil, né? Nós tivemos povos que foram atingidos diretamente, que foram os indígenas e os negros. Então, neste processo, a gente observa que nós tivemos uma grande taxa de mortalidade, né? E alta taxa também de mortalidade na natalidade. Isso fez com que diretamente esses povos fossem prejudicados. Nós tínhamos, nesse período, mais de 200 milhões de indígenas, o que hoje nós temos nem 50% disso, tá? Na verdade, a gente tem aí, acho que uns 20% disso, que nós temos aí 50 milhões de indígenas ainda dos nossos povos originários. Como já temos, né, reconhecimento, vamos retomar, né, essa questão da taxa de mortalidade e natalidade, que é o quê? Matemática de geografia, o número de pessoas nascendo e o número de pessoas que morrem, né? E
no período de 1800, a expectativa de vida da população era de em torno de 25 anos. E hoje a gente consegue ver que essa expectativa ela aumentou bastante, mas com grupos específicos, tá? Grupos etários específicos. O tempo médio atual da população, ele cresceu em 3 vezes, e hoje é uma questão que nos coloca aí a pensar, né? Quem foi essa população que teve esse crescimento, né? Quem foi beneficiado com esse crescimento? E a população do Brasil também, com a imigração, né, europeia, fez com que nós tivéssemos aí esse aumento populacional comparado aos outros países. E se nós observarmos também, né, na questão de expectativa de vida brasileira, ela é muito maior do que até os países europeus. Só que há um diferencial, né? Mas pensando sempre que esse grupo de pessoas, ele se fez com a integração, com a imigração dos europeus e os povos originários. Voltando aqui agora para um gráfico, mas gráfico que fala aí dos 3 grupos etários específicos, né, de 1800 até 2100, sobre a expectativa, tá, que está nas ODS da Agenda 2030. Então, nós temos um primeiro grupo etário que é de pessoas de 0 a 14 anos, como mostra aí no gráfico. Esse grupo é um grupo que ele não é economicamente ativo, então a gente tem que pensar nesse período que nós tínhamos uma população, né, grande aí, nessa faixa etária, que não estava contribuindo, que não tinha contribuição econômica para o nosso país. Então, é uma reflexão a fazer, né? E como que era a situação dessas pessoas, desses grupos, né, de forma social. Como eles eram tratados, se todos eram incluídos, né? Se eram somente beneficiados aqueles que proclamaram a independência, ou se o restante da população vinha se beneficiando. A partir de 1996, nós tivemos aí um crescimento, tá? Entre essa população e um outro grupo etário, que entra em uma população economicamente ativa, de 15 a 59 anos. E essa população, ela teve uma contribuição e ela ficou entre este período de 1996 até a previsão aí de 2033, de forma ativa. Então, vem aí contribuindo tanto para o desenvolvimento do país e também pensando-se na questão da contribuição previdenciária, né? Porque nós temos essas pessoas aí que estão no mercado de trabalho e elas contribuem tanto para a economia como para a contribuição previdenciária. Aí, a partir de 2034, nós temos um declínio, né, dessa população. Vamos ter aí um grande número de idosos, pessoas de 60 anos ou mais, que volta-se aí ao início desse grupo etário na questão de contribuição econômica e de desenvolvimento da população. Nós teremos aí uma população com o maior número de idosos, né, que estão aposentados, então a gente pensa-se aí na contribuição previdenciária, como que vai ser tratado isso, e também agora falando especificamente das ODS, a 10 e a 11, onde ela deixa claro que essas pessoas, elas têm direito, né? Esse grupo, ele tem direitos específicos, né? Os idosos. Na ODS 10, ela fala especificamente da redução de desigualdades. Então, essa redução de desigualdades, ela é uma redução de desigualdades da população no geral, né? E também na questão de inclusão e melhores condições para a pessoa idosa.
Então, é uma questão que a gente tem que trazer em reflexão, pensando-se aí nesse grupo etário. E na ODS 11, nós temos aí o pensamento de cidades e comunidades sustentáveis. Por que eu trago essa questão da ODS 11 também, tá? Como que vai ficar o nosso grupo, né, de pessoas economicamente ativas, que está nesse grupo etário 2, de 15 a 59 anos, aonde eles vão se concentrar, né? Aonde eles vão ficar especificamente. Nós teremos aí, além de uma transição demográfica, uma densidade demográfica, né? Que é um outro termo que a gente traz aí em geografia. E eu trouxe também, não foi colocado aí, mas eu vou disponibilizar para vocês, um aplicativo que é o compare.org. E esse aplicativo ele nos dá a possibilidade de trazer, né, comparativos de território, então, quer dizer, traz em termos de extensão territorial, tanto os nossos estados, para que a gente possa fazer comparativos, como também com outros países. E aí nós vamos conseguir fazer o quê? Verificar a densidade demográfica desse público, aí, dessa população economicamente ativa, né? Onde eles vão se concentrar? Na região sudeste, na região sul, nordeste, aonde será maior ofertado o trabalho e qual será esse tipo de trabalho que vai ser buscado aí por essa população neste período. Então, a gente vai ter esse aplicativo, uma metodologia plugada, que os alunos podem conhecer, é muito interessante para eles, para conhecer a questão de tratar os mapas aí e a sua extensão territorial, fazer vários tipos de comparativos, é uma metodologia bem interessante plugada. E depois eu trago aí uma charge que traz também uma reflexão, né, de independência. Que independência foi essa, né? Isso fica claro que a criança, como nós sempre sabemos, né, e vemos, que ela é muito observadora, né? Então, aí tem um casal falando sobre a independência e a própria criança ela traz. Independente de quem? Será que isso mudou na realidade atual? Será que nós temos ainda essa reflexão a fazer? Quando a gente se fala muito em aluno protagonista, né? E pensamos em ter crianças autônomas, crianças que sabem fazer suas escolhas, adolescentes que vão estar entrando aí no mercado de trabalho, nós temos que refletir que eles têm essa observação. Quando nós temos ainda pessoas nos servindo, pessoas nos cobrindo de todas as formas, nos protegendo, e nós achamos que somos independentes, mas não somos e sabemos que não, né? E ainda temos pessoas, até os dias atuais, né, que foram as primeiras escravizadas, que ainda continuam sendo desrespeitadas e tratadas como era tratado no período da independência. E eu tenho umas sugestões aí que eu trouxe também de atividades, que não foi só a transição demográfica. Eu não coloquei no slide, mas vou disponibilizar para vocês na escola, via e-mail, que a gente trata tanto de charge, a gente pode trazer essa atividade aí, utilizando esse aplicativo, em grupos produtivos, tá? Então, a gente pode fazer licitações por votação. Então, quer dizer, cada grupo vai fazer uma pesquisa específica. Um pode tratar a questão dos nossos povos originários, outro pode tratar da questão da população, né? Dessa questão de ocupação territorial. Então, a gente tem essa possibilidade. Outro grupo pode pensar nessa reflexão dessa charge, e vocês, professores, também podem trazer outras charges ou outras opções de atividades para que os alunos façam essa reflexão deste processo de independência. E também trago para vocês, em material que vai ser disponibilizado, uma opção de uma construção de mapas com iconografias.
Eu trouxe algumas imagens iconográficas, né? Vocês podem trabalhar outras, e aí a forma que vocês vão trabalhar essa prática em sala de aula, vocês podem utilizar a própria imagem, vocês podem utilizar jogos, se vocês conseguirem fazer essa atividade com jogos. Acho que tem um aplicativo que vocês usam muito, né, na prática de vocês, que é o Kahoot. Então, tentar trazer essas questões e trazer imagens e trazer atividades nesse aplicativo. E também a construção mesmo do mapa, porque assim, quando o aluno ele é muito visual, né? Então, quando a gente traz imagens e a gente descreve essas imagens e começa a colocar essas imagens dentro do evento, no mapa, então, quer dizer, o processo todo da independência, ele não aconteceu em um local só. Então, a gente teve vários estados, né? Nós tivemos regiões que passaram por esse processo. Então, através dessas iconografias, a gente pode ligar essas imagens, esses acontecimentos dentro desses estados. Aí é uma opção também que eu trago para vocês de atividade prática de sala de aula. Trouxe também para vocês, vamos enviar também para vocês uma outra possibilidade de atividade. Trago para vocês também, tá? Outras sugestões, pessoal, eu deixo claro que são sugestões de atividades, tá? A devolutiva, ela pode ser feita ou vocês por opção de vocês, tá? No caso da disciplina de geografia, eu estou deixando uma sugestão. Eu acho que é interessante trabalhar com as crianças de forma diferenciada, conversar a geografia com a prática de matemática, com a prática de língua portuguesa e outras disciplinas. Mas, assim, isso de forma sugestiva, tá certo? Deixe isso claro. Esse material, ele é um material que vocês podem utilizar tanto do 6º ano até o ensino médio. Então, quer dizer, nós temos uma ampla possibilidade aí. Então, no material que eu vou enviar, eu vou enviar como uma sugestão da transição demográfica, a transição dos mapas, né? Então, como foram as mudanças, alterações nos mapas nesse período de 1800 até os dias atuais. Aqui são os diferentes mapas. Essa charge que eu trouxe para vocês podem também buscar outras. E a construção dos mapas utilizando a iconografia. E, findando aí, eu trago a habilidade, né, que eu trabalhei dentro da área de ciências humanas, e especificamente de geografia, né, que é identificar os processos migratórios internos e externos, e conhecendo as contribuições dos povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos, entre outros, para a formação da sociedade brasileira em diferentes regiões do Brasil. A bibliografia foi utilizada, que é uma sugestão que eu sempre coloco para vocês, o Currículo Paulista, a Base Nacional Curricular e a Agenda 2030, que é algo que vem sendo muito utilizado nos últimos dias, e vai ser tratada, e ela conversa com todas as disciplinas. Então, você trabalhando na Agenda 2030, você está trabalhando já os temas transversais, no geral, e vai trabalhar a contento aí com todos os alunos. Eu espero que eu tenha contribuído, agradeço muito por estar participando e estar aqui falando sobre essa temática importante e reflexiva, né? Trazendo aí uma reflexão mais crítica para esse evento, né? Para esse acontecimento aí da independência, como os PECs anteriores já tinham descrito, e trazendo essas sugestões de atividades para que vocês utilizem da melhor forma dentro do contexto escolar, dentro do ambiente de vocês, da realidade de vocês, contemplando aí todos os segmentos. Eu agradeço a todos e vou passar a palavra aqui para os outros PECs para que eles finalizem aqui a formação. Muito obrigada a todos. Ser assim, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela atenção que nos foi oferecida, um bom trabalho. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
no desenvolvimento das atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem no entendimento dos materiais que disponibilizamos, por favor, entre em contato conosco. A vocês uma boa semana e, mais uma vez, um bom trabalho. Obrigada. Tchau, Obrigado. tchau, gente. Tchau, tchau.